Oitavo ano, terceira aula, então, sobre a América Latina nas lutas para a emancipação política das colônias, das colônias aqui na América, sobre o domínio da Espanha. Na aula passada, nós conhecemos já a independência da região do México, e nesta aula nós vamos conhecer mais uma região que vai conseguir ficar independente da dominação espanhola. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos então estudar a Capitania Geral da Venezuela e o Vice-Reino de Nova Granada. Tá certo? Bem, começando então com a Capitania Geral da Venezuela, não precisa nem dizer, né, da localização, é a atual Venezuela. O processo de emancipação, as lutas para a independência vai começar em 1806, início do século XIX. Haverá conflitos, então, entre colonos e a metrópole, como aconteceu em outras regiões. No caso da Venezuela, quem vai liderar é o general Francisco de Miranda, que vai proclamar a independência da Venezuela em 1811, só que a Espanha não vai aceitar essa independência, ela vai reagir e vai enviar tropas para a região da Venezuela para combater esse processo separatista liderado pelo general Francisco de Miranda. O general Miranda vai ser capturado, ele vai ser preso e acaba morrendo na prisão. Aí aparece um personagem muito importante da história da América Latina, que é o Simão Bolívar. Ele vai assumir a liderança do conflito, ele vai ser o líder, ele já era líder de outros movimentos separatistas na América Latina, também principalmente lá no vice-reino de Nova Granada, e ele vai ser um dos mais importantes personagens que liderou as lutas pela emancipação política na América Latina. Por isso que esse nome ele é muito falado em outros países da América Latina. Então ele vai ser um dos mais importantes do processo emancipatório espanhol. Para que ele tivesse sucesso na sua empreitada, ele fez algumas alianças com a elite crioula, porque, veja, os interesses às vezes eram conflituosos, como nós já vimos anteriormente. Os interesses das camadas mais pobres da população entravam em conflito com os interesses da elite crioula. Então, o Bolívar ele vai tentar fazer ali uma negociação para tentar buscar os dois lados, buscar o apoio popular, mas também conseguir o apoio da elite crioula, que era muito importante. Então, ele vai reiniciar a guerra pela independência em 1817 e finalmente então vai conseguir libertar a Venezuela em 1819. Então, a independência da Venezuela é em 1819. Não à toa, na Venezuela, esse nome ele está em todos os lugares, em avenidas, em praças públicas, inclusive na moeda deles, né? A moeda venezuelana é o Bolívar. Então, não só na Venezuela, mas em muitos outros lugares, né? Temos inclusive um país na América do Sul, que é a Bolívia, né? Em homenagem ao Simão Bolívar. E o Simão Bolívar, como ele estava nessa empreitada, ele não se preocupava necessariamente com a região. Ele queria que todo o continente ficasse livre da dominação espanhola. Então ele desejava a independência de todo o vice-reino de Nova Granada. E aí ele começa uma marcha na região, incentivando então esse processo emancipatório. Então ele vai promover lutas para a libertação da Colômbia em 1819 e também do Equador em 1823. E aí, como ele estava participando de todos os movimentos em diferentes territórios, a ideia dele era formar um bloco único, que não houvesse que não se desmembrassem esses territórios. Então, inicialmente, a região da Colômbia e do Equador formou um único território chamado de Gran Colômbia, ou a Grande Colômbia, mas, posteriormente, por questões locais, por questões de interesses da elite crioula de cada lugar, essas unidades acabaram se rompendo e tornando Estado soberano. Então, a Gran Colômbia depois se dividiu, formando a Colômbia e também formando o Equador, que até hoje, são países independentes. Então, o nascimento desses países estão ligados, né, porque todos eles tiveram a liderança do Simão Bolívar para se livrar da dominação espanhola, formaram uma nação única por algum tempo e depois romperam por conta dos interesses também conflituosos da elite crioula local. Essa elite crioula, como nós já vimos, queria a administração do território. Só que como todos eles querem administrar, então eles também entravam em choque entre si, certo? Então aqui nós conhecemos
mais um território, dois territórios, Venezuela e da Nova Granada, do vice-regente de Nova Granada, que conseguiu independência. Então, na aula de hoje, que vocês precisam entender o importante papel deste personagem, Simão Bolívar, que é muito importante, e nós veremos esse nome posteriormente em outros territórios também. Na aula seguinte, nós continuaremos neste mesmo processo de independência. Então, gente, as aulas estão ficando curtas porque eu estou separando cada lugar em aulas diferentes para que fique mais fácil para vocês estudarem e fazer as anotações de cada território, certo? Então, isso não torna menos importante, pelo contrário. É para mostrar que cada região tem a sua importância, tem as suas peculiaridades para vocês não confundir de um território e outro, tá certo? Então, na próxima aula nós continuamos vendo ainda mais um território que ficará independente da Espanha.